Boa tarde pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um vídeo de análise futebolística. O nosso Benfica ganhou a partida, mas sinceramente valeu pelo resultado, pois não convenceu a mim, acho que não te convenceu aí em ti em casa e também não convenceu ninguém no universo do benfiquismo. Estávamos à espera de um jogo muito solvente e tivemos um jogo muito triste, com muitos erros individuais. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, o Benfica recebia em pleno Estádio da Luz no dia de ontem o Farense, o humilde Farense, penúltimo classificado do Campeonato Nacional, na 27ª jornada, na partida da grande antevisão do Clássico com o Futebol Clube do Porto no próximo fim de semana. E assim era o jogo grande da semana, eu entendo, mas pedia-se mais aos jogadores do Benfica. E agora vão-me dizer que eu estou a ser muito exigente. Meus amigos, jogar com o penúltimo em casa, estar a ganhar à vontade por um 2-0 à passagem do minuto 21 ou 22 e acabar a partida metidos na própria área, a levar bolada do penúltimo do campeonato, não é ser exigente, é ser realista. O Benfica, se quiser ser campeão, é um facto em ganhar os jogos de qualquer forma, mas de qualquer forma não pode ser com esta imagem vergonhosa. E sinceramente ontem nem tudo foi culpa de Bruno Lage. Os jogadores têm muita culpa, mas enfim, já falaremos disto um pouco mais no final do vídeo. Para já vamos ver então as incidências da partida. Ora, Tosé Marreca apresentava-se assim na Luz com o seu Farense em 3-5-2 e sem grandes craques, as suas duas principais valências eram claramente o guarda-redes Ricardo Velho e o extremo avançado Rony Lopes. Já Bruno Lage apresentou a típica formação em 4-3-3, mas apresentou várias alterações no 11, umas forçadas, outras nem por isso. Jogou então com Dala, defesa direito, e depois surpreendeu tudo e todos com a inclusão de Renato Sanches no miolo. Na frente de ataque, jogou então com Di Maria à direita e Aktürkoğlu à esquerda, regressando assim Pavlidis ao centro do ataque. E é assim, meus amigos, e sobre o 11 não tenho muito a dizer, já o falei no dia de ontem, faço sempre aquele short de análise do 11, é assim. Relativamente ao defesa direito, Tomás não podia jogar, estava lesionado ou em recuperação e assim sendo havia que poupar para o jogo do Dragão, até aí entendo. Das opções restantes, eu também teria posto Dali, assim o antevi, aliás, assim o previ na antevisão que Bruno Lage iria fazer. Até aqui concordo, sem problema nenhum. O meu problema está no centro do terreno. Eu tinha dito antes da partida, atenção, antes da partida, que Renato Sanches não ia aportar nada. O que é que aconteceu? Não aportou nada. Esteve 45 minutos a passear no Estádio da Luz, ali passeando no terreno e a ver jogar. Para quê? Para o intervalo voltar a sair e entrar Leandro Barreiro. Não seria melhor ao contrário? Por um jogador de mais intensidade, com melhor capacidade física na primeira parte, para tentar suster assim o Farense e resolver a partida, e depois lá após 70 minutos talvez pôr Renato em campo, não seria melhor para o Benfica? Eu sinceramente acho que sim. Relativamente aqui à frente de ataque, jogar com Di Maria titular, eu percebo que havia o risco de levar o cartão amarelo, mas ao fim e ao cabo há que criar rotinas para o jogo do Dragão. Eu quero acreditar que no Dragão, Bruno Lage vai apresentar então Di Maria, Aktürkoğlu e Pavlidis. E como tal, na minha opinião, fazia todo o sentido jogarem assim a partida de início. Enfim, já voltaremos aqui às análises individuais, depois de ver então as incidências e vicissitudes da partida. Ora, o Benfica arrancou melhor a partida e inaugurou o marcador logo a passagem do minuto 7. Uma boa jogada iniciada então por Di Maria no corredor central, com uma abertura à direita para Arsenes, e este com um cruzamento rasteiro para o centro da área encontrava Aktürkoğlu, que com um toque simples inaugurava-se o marcador no Estádio da Luz. Ora, e à passagem do minuto 22, novo grande gol no Estádio da Luz, uma abertura de Trubin para a ala esquerda, onde encontrou assim isolado Aktürkoğlu, este contemporizou e depois fez um passo para o centro da área. Pavlidis com um excelente controle tirou a defesa da frente e com uma excelente finalização punha o 2-0 na partida. Ora, e à passagem do minuto 29, o Farense ameaçou por primeira vez a baliza, após uma boa jogada no corredor central e um passe em transposição, isolava assim Menino. Este, na cara do gol, já só com Trubin, permitiu assim o guarda-redes ucraniano fazer uma grande defesa, evitando o gol da equipa visitante. Mas à passagem do minuto 42 chegaria mesmo o gol do Farense, num canto bem marcado na esquerda por Rony Lopes. Cláudio Falcão salta mais alto do que todos e com bom cabeceamento vê a bola embater na trave. Na ressalto, a bola sobra para Tomás Ribeiro, que de cabeça e de primeira punha assim 1-2 no marcador. Ora, e chegando então ao intervalo, o Benfica dominava com a posse de bola de 68%. Tinha assim 18 ações na área adversária contra apenas 9 do Farense. No entanto, a equipa visitante tinha feito 8 remates contra 4 do Benfica, sendo dos quais 4 contra 3 nos remates enquadrados.
que é que querem que eu vos diga? Estas são as estatísticas e isto mostra um pouco o jogo. É um facto que houve mais remates que eu não quis passar aqui as imagens, porque ao fim e ao cabo não tiveram grande perigo, alguns até foram à baliza, sim senhor, mas com intervenções relativamente fáceis dos guarda-redes. Mas sinceramente, ver o Farense rematar na nossa casa mais do que nós numa partida para o campeonato em que precisávamos ganhar, ver erros daqueles infantis na defesa, deixando os jogadores completamente sozinhos de marcação, dois jogadores, os dois defesas centrais mais altos da equipa do Farense, capazes de cabecear completamente livres de marcação, são erros de infantis, meus amigos. Aqui não tem nada a ver com Bruno Lage. Bruno Lage pode ter errado no 11, pode ter posto ali Renato Sanches, que acho que não aportou nada na primeira parte, e não acho que fosse Tino ou Barreiros estivessem em campo teriam evitado este golo, mas sinceramente o Benfica não pode jogar tão pouco de forma defensiva, não pode cometer erros. Vamos para aí na terceira ou quarta partida consecutiva em que o Benfica comete erros defensivos. Oh, meus amigos, não pode acontecer. Uns dão golo, outros não dão golo. É um facto, nem todos têm dado golo. Mas ou o Benfica melhora, ou então no Dragão vamos ter a vida muito, muito complicada. Ora, e o Benfica iniciava melhor a segunda parte, logo à passagem do minuto 53, numa excelente abertura de Astro no corredor central, isolava Pavlidis dentro da área. Este com um toque assistia a Turkoglu, e este com um remate certeiro e colocado acabava por pôr o Benfica a ganhar por 3-1 na Luz. Mas ainda aos adeptos do Benfica ainda tinham tempo de festejar e a passagem do minuto 62 o Farense voltava a marcar. Numa jogada iniciada por Rony Lopes no corredor central, o mesmo abre na esquerda e o extremo do Farense acaba por devolver o favor, pondo a bola no centro da área, onde Rony Lopes, sozinho de marcação, chutava com força, não dando qualquer hipótese a Trubin. Estava feito então o 3-2 no marcador. Ora, e à passagem do minuto 76, mais uma excelente jogada do Farense. Numa jogada individual na esquerda, o extremo consegue se envencilhar do defesa do Benfica e centrar para a área. E aqui, o avançado do Farense, uma vez mais, consegue cabecear e só uma excelente intervenção de Trubin evitou males maiores. Ora, e chegando então ao final da partida, tínhamos as seguintes estatísticas. O Benfica tinha dominado na posse de bola com 68%, tinha agora muito mais ações na área adversária, sendo que tinha 38 contra 14 do Farense. Já agora ganhava também nos remates, com 13 contra 12, sendo dos quais 7 contra 6 nos remates enquadrados. Ora, meus amigos, o que dizer? Estas são as estatísticas. Parece realmente que o Benfica jogou muito melhor na segunda parte, pois acabou por retomar assim o controle do jogo, ou pelo menos ter mais remates, principalmente a partir do momento que passámos a jogar 11 contra 11, ou seja, quando saiu o Renato de campo, e aqui com todos os meus respeitos ao Renato, mas não jogou um caracol na primeira parte. Não é que o Barreiro tinha feito o melhor jogo de sempre, mas pelo menos era um jogador ativo na disputa de bola, na tentativa de roubar a bola ao adversário, algo que Renato não foi capaz de fazer na primeira parte. Ora, falando aqui dos jogadores destaques do Benfica, vou começar, como é evidentemente, pela baliza. Duas grandes intervenções de Trubin, as duas vezes que foi chamado a intervir, assim com maior dificuldade. Ainda houve um par de mais defesas, bolas tiradas para canto e tudo mais, mas nada com grande perigo. Houve um remate frontal da equipa do Farense com bastante violência, mas aí Trubin também resolveu de forma fácil. Decidiram pôr nos highlights, pois também não penso que tenha sido assim uma grande oportunidade, mas estas duas pus aqui, exigiam assim grande rigor técnico por parte do guarda-redes ucraniano. As duas vezes esteve à altura, uma dentro dos postos e a outra numa saída, assim a uma bola que vinha num contra-ataque do Farense. Na minha opinião, esteve bastante bem e é este Trubin que eu quero ver no domingo do Dragão. Depois, falando então no meio campo do Benfica, para mim destaca-se então a figura de Fredrik Arsens com uma assistência e também com o início da jogada do terceiro golo. Esteve muito bem, mas não apenas no capítulo ofensivo, mas também a dar cobertura à ausência de Renato Sanches na primeira parte. Foi um jogador bastante importante. Com a ausência de Fredrik Arsens na partida, teríamos sofrido muito mais na primeira parte. Do registro ofensivo, uma vez mais, esteve excelente. É um jogador que oferece muito à equipa nos dois momentos de jogo e, uma vez mais, à imagem de Trubin. Este é daqueles jogadores que vão ser importantíssimos na partida do Dragão. Se estiver afinado, podemos ter assim o controle do meio campo. Claro está, com o regresso de Tino, pois sozinho vai ser muito complicado conseguir assambarcar o meio campo do Futebol Clube do Porto. Por último, quero destacar a figura de Pavlidis, muito bem nos golos, como é evidente no segundo golo ali uma excelente finta de cor para tirar o adversário da frente e depois uma excelente finalização. E no lance do terceiro golo, também a não ser nada egoísta a perceber a posição adiantada, ou seja, de vantagem de Turkoglu e a assistir assim o jogador turco esse, que acabaria por matar o jogo com aquele 3-1, ou pelo menos era isso que nós pensávamos. Pavlidis voltou assim à titularidade e voltou a mostrar porque é que deve ser o avançado titular do Benfica. Por fim, o MVP desta partida não há muito a dizer, só pode ser Turkoglu com 2 golos, e não foi apenas os golos, foi tudo o que o homem correu, jogadas na linha, é dele a assistência do segundo golo, claramente o jogador mais disruptivo no ataque, ontem frente ao Farense. Uma vez mais, é um jogador que vai ser bastante importante no jogo do Dragão.
E acho que há aqui peça-chave do Benfica, que para o Benfica poder ganhar no Dragão no domingo, tem que render ao mais alto nível. Começando por Trubin e depois falando dos nossos centrais que não podem ter aquele tipo de desatenções, especialmente o do terceiro gol por parte de António Silva, não pode acontecer, não se pode deixar um jogador completamente sozinho, mas atenção, a culpa não é só dele, porque o Rony Lopes vem de trás e devia ter sido tapado, como é evidente. Precisamos de um Otamendi a render ao mais alto nível e não como rendeu ano passado no Dragão. Depois precisamos de um Tino recuperado que venha com a cabeça no sítio, um Freddy Carson e um Coxu também com a cabeça no sítio, e precisamos que aquele tridente do ataque funcione. Ou seja, Di Maria, Aktürkoğlu e também Pavlidis. Mas isso, como é lógico, vai ser um trabalho de Bruno Lage. Por falar em Bruno Lage, também não há muito mais a dizer. Acho que errou no 11 ao pôr Renato Sanches em campo, mas lá está, isto é uma opção dele. Eu não percebo esta loucura, esta subserviência com Renato Sanches e com a direção do Benfica para justificar uma compra no final da época. Já o expliquei muitas vezes e não vou estar aqui a alargar muito mais sobre este assunto. Acho que errou aqui, como é evidente. Depois, acertou as agulhas ao intervalo, ao pôr Barreira em campo. Depois ainda fez mais 3 substituições. Pôs Belotti, pôs Sheldrup e pôs... Já não me lembro, acho que foi a Amduni que também entrou em campo, não me consigo agora lembrar de momento. Para tentar equilibrar aqui um pouco a equipa. Realmente não sei o que é que ele vai fazer no Dragão, espero que acerte no 11, espero que entre assim no modelo ofensivo e não jogando à defesa, pois ir jogar à defesa no estádio do Dragão é a morte do artista. O Benfica precisa dar um murro em cima da mesa, ir ao Dragão e ganhar, para pôr pressão no Sporting que só joga na segunda-feira. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!